Olá, alunos! Bem-vindos na sexta e última semana da nossa disciplina Lógica de Programação. Nesta semana, a gente vai aprender sobre os conceitos é, da estrutura de repetição, o enquanto e o faça. Né? Antes da gente iniciar o nosso conteúdo, gostaria de falar para você, né? Te agradeço pela sua dedicação, seu compromisso com a disciplina. Eu espero que você tenha aprendido todos os conteúdos que foram ensinados aqui durante essas 3 semanas, né? Pois a disciplina lógica de programação ela é muito importante para vocês como futuros técnicos de redes de computadores. E ela é essencial na área da informática, né? Em qualquer área. Né? Então, é uma disciplina para o desenvolvimento do raciocínio lógico a partir de então vocês conseguirem desenvolver programas de computadores. Né? Então, ela é fundamental no decorrer da vida de vocês como futuros profissionais de informática, ok? Então, vamos falar sobre a estrutura de repetição, que é o enquanto e o faça. Na semana passada, nós vimos a primeira estrutura de repetição, que é o para, e o faça, né? Então agora a gente vai falar sobre a estrutura de repetição, que é o enquanto e o faça, né? A estrutura de repetição, o enquanto e o faça, ela é utilizada quando um determinado bloco de instruções deve ser repetido enquanto uma determinada condição for verdadeira, né? Então ela é um pouco diferente da estrutura para, né? Então na estrutura para a gente tinha uma condição definida, né? Por exemplo, de 1 até 20, né? Vamos supor, no exemplo da aula anterior, né, da semana passada, nós vimos um algoritmo para calcular as notas de 20 alunos, né? Agora, a diferença do enquanto, ela pode ser usada quando a gente não tem um número definido, né? Por exemplo, se eu quero calcular a nota de alunos, mas eu não sei a quantidade de alunos. Pode ser 5 alunos, pode ser 10, pode ser 30, né? Então, nesse caso, a gente utiliza a estrutura enquanto, né? Então, ela é um pouco mais importante, né? Porque às vezes podemos usar ao exemplo das notas, né? Às vezes não sabemos a quantidade de alunos que nós devemos calcular as notas, né? Então ela é fundamental e ela é um pouco mais importante do que a estrutura para, certo? Temos aí embaixo, né, a sintaxe da estrutura enquanto, né? É a palavra reservada ao enquanto, né? E após você escrever a palavra reservada, aí vem a condição de repetição, né? No caso, né, você pode usar, pode ser que você tenha a condição definida, mas pode ser que não tenha, né? Então, aí vem a condição de repetição, né? E depois vem a palavra reservada faça, né? No caso, no Visual G, na linguagem do Visual G, nós usamos o faca, né? E em seguida vem os blocos de instruções, né? Que são as condições, né? As condições para que o algoritmo funcione, ok? E a gente finaliza o algoritmo com a palavra fim enquanto, né? Então essa é a sintaxe. Então vamos ver isso na prática para nós entendermos melhor o funcionamento do algoritmo em Portugal ou pseudocódigo, né? Utilizando aí o Visual G. Nós temos aí um algoritmo que eu quero que faça a contagem de 2 em 2 até 30, né? Então, a contagem de números, né, de 2 até 30, né? Então, eu quero que mostre esses números de 2 em 2, né, até o final 30. Então, eu criei uma variável chamada contador do tipo inteiro, né, porque os números serão somente números inteiros. E aí no início da sessão de comandos, né, eu declarei aí a variável contador e declarei que ela vai receber o valor 2, né? Então, por quê? Se eu quero que o número comece de 2 vai até 30, então o primeiro número que será contado será o 2, né? Então, ela vai começar com 2. Então, eu atribuí o valor 2 à minha variável contador, certo? Então, toda vez que você for fazer um algoritmo, né, utilizando o enquanto, é importante, né, que você declare que a sua variável contadora, né, que você atribua um valor inicial para ela. Né? Se você quer contar de 1 a 100, você quer que o algoritmo conte de 1 até 100, então você deve
Então a sua variável deve ser atribuída com o valor inicial 1, certo? Se é de 1 até 100. Então neste caso é o 2. Eu quero que a variável comece com o número 2, porque o próprio título do algoritmo diz contagem de 2 em 2 até 30. Né? Então eu quero que comece com o número 2, certo? Se caso eu quisesse que começasse com 0, poderia também, né? Então, no caso, eu iria colocar o 0, aliás, o meu contador iria ser atribuído com a variável 0, né? Então, o 0 seria incluído na contagem. Então, após isso, né, eu tenho aí a palavra reservada enquanto, né? Vocês podem perceber que ela também está em azul, né? Porque é uma palavra reservada. Então, nós não podemos criar variáveis com a palavra enquanto, né? Senão vai dar problema, né? Porque é uma palavra reservada. Então, o próprio Visual G ele reconhece que é uma estrutura de repetição quando você digita o enquanto. Por isso que ela fica na cor azul, ok? Temos então, aí nós já temos, né? No caso, a, a condição de repetição, né? Então, a condição de repetição é que o contador, enquanto o contador for menor que 30, né? Aí vem o comando faça, né? Então faça. Quero que escreva na tela o contador, né? Quando a gente põe esse comando escreva contador, aí sim os números serão mostrados na tela, conforme você pode ver na segunda parte ali, né? No console, na tela de console, né? Do Visual G. Então todos os números foram mostrados, né? Então serão armazenados na variável contador, né? Então é uma variável, as variáveis de estrutura de repetição, elas podem armazenar vários valores, né, de intervalo, né? Então é uma variável que armazena vários valores. Então, na linha 10, né, aí eu tenho a incrementação, né? Então eu tenho que colocar, isso aí chama incremento, né? Contador vai receber contador mais 2, né? Então se eu quero contar de 2 em 2, então, eu preciso fazer essa atribuição aí. Né? Então, o contador vai receber contador mais 2. Né? Lembrando que essa variável contador ela pode ter qualquer nome. Né? Então, eu defini contador. Se você quisesse chamar isso aí de num, por exemplo, de x, de y, né? Vai dar o mesmo resultado. Né? Então eu coloco o nome que eu quero colocar. Eu coloquei a variável contador, né, para ficar mais próximo aí do título, né, que é contagem de números de 2 até 30, né? Então, se eu não tivesse essa atribuição aí, né, de contador recebe contador mais 2, então aqueles números também não seriam mostrados na tela. Seria mostrado apenas o valor inicial, que é o número 2, tá bom? Então, o que faz com que esse algoritmo funcione, uma coisa depende da outra, né? Eu devo escrever, imprimir na tela a variável contador, mas também eu devo fazer a incrementação, né? Quando eu coloco contador recebe contador mais 2, isso aí chama incremento, contagem de 2 em 2, né? Se for, por exemplo, né, a contagem de números de 1 até 100, um exemplo, outro exemplo clássico que eu poderia estar usando, aí no caso o contador iria receber contador mais 1, né? Então, contador sempre do jeito que pede o algoritmo. Né? Se eu quero contar de 1 até 100, então o contador vai receber contador mais 1. E se for de 5 em 5? Aí o contador iria receber contador mais 5. Ok? Então, com esses comandos, né, o algoritmo mostra ali na segunda tela os números contados de 2 até 30. Certo? E a gente não, na linha 11, né, eu coloquei a palavra reservada, assim como lá no para, né, a estrutura de repetição, para. A gente inicializava lá com para e depois finalizava com fim para, né? Aqui, quando a gente utiliza o enquanto também, nós devemos finalizar com fim enquanto, ok? E por fim, o algoritmo, certinho? Então, com isso, um algoritmo pequeno, né? E que ele mostrou aí os números de 2 até 30, imprimiu na tela conforme você está vendo, certinho? Desde já te agradeço. Essa foi a primeira videoaula do nosso conteúdo da última semana. E nós vamos ver também mais um exemplo aí de um outro algoritmo mais complexo, ok? Até lá na próxima videoaula. Muito obrigado.